Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. I had a call from God. And if God calls you from anywhere, you need to obey Him and leave what you are doing and go to what He's telling you to do. He called me to help women, to talk to them, to encourage them. And then later I realized it was a chaplain work in the hospital. It's a mission hospital. It's somewhere when you come here, you know there's something different. Many people come to know God here. These days, there are so many kids who have disorders that they were born with, and the doctors here do it. Well, some come with cancer, others come with TB, it's very common, pneumonia, others heart diseases, others will have respiratory problems. No, every problem they have, you need to be there to encourage them and to tell them about a God who loves them and a God who can save them. You know, my husband died and my mom and other people die from sickness. I can share that with them. And that's the time I believe whatever we go through makes us even better helpers of others. And many of them go home knowing Jesus Christ as their Savior. I go to the hospital every day to do this kind of thing, and it has been very, very difficult for me. And that's what's making me now feeling I'm old and I need to do something different, you know. I'm going to the hospital every day and seeing the sick people is very, heartaking. But when I go to God, He strengthens me. I also listened to Dr. Stanley's messages from the audio Bible, and they are really a great help to me. And when you're carrying the Word of God with you to somebody who cannot read, then you help them listen to it. They will know that God is saying that thing. And then you show them that messenger and you say, this is God's word. It's a very important tool. I may be tired, but I want to note before I go, everybody is happy and everybody is being looked after. I want to go where the Lord calls me to go. I just have to share Jesus with others. It's like taking people from death to life. You want them safe like you are. So don't limit your service to God. And it's a good thing to keep people from gossiping. It doesn't matter who you are, whether medical or whatever, you are going to preach the gospel of Jesus Christ with your life. A seguirem em contato, as promessas preciosas de Deus. O que você pensaria de uma pessoa que fosse muito, muito rica, que estivesse sempre reclamando por não ter o suficiente? E você olha para ela e você pensa, espere um minuto, sei que ela é rica, mas olha como se veste, ou veja o que ela dirige, olha onde ela mora. Você se pergunta, bem, não combina muito bem, em outras palavras, se ela tem tudo isso, porque ela age da maneira que age. E então você tem que se perguntar, bem, ela não sabe que é rica? Ela não acredita que é rica? Ela não sabe como lucrar com sua riqueza? O que há de errado com a pessoa que vive esse tipo de vida? Bem, algo está definitivamente errado. Mas eu conheço muitos crentes que são iguais.
Eles são muito ricos, não agem assim, não reivindicam isso. Eu acho que eles não acreditam nisso porque ou nunca foram ensinados, ou em algum lugar ao longo do caminho eles perderam essa verdade incrível. E quando pensam em quão clara Deus deixou sua palavra e a maneira incrível como ele providenciou para nós. E ainda assim, muitas vezes as pessoas agem como se fossem indigentes. Ou agem como se soubessem que eu nunca tenho o suficiente, Deus me deixou de fora. Deus não entende quais são as minhas necessidades. Eu sei que é o que a Bíblia diz, mas não está funcionando para mim. Bem, qual o problema? O problema é com Deus? Ou o problema é com o fato de eu não entender o que eu tenho? Então eu quero que você ouça com muita atenção. Vai mudar sua maneira de pensar sobre si mesmo e talvez sua maneira de pensar sobre Deus. Então eu quero que você abra no pequeno livro de 2 Pedro e veja no capítulo 1. E essa é a nossa segunda mensagem na série sobre as promessas de Deus. Nessa passagem particular das Escrituras, Pedro descreve essa incrível riqueza que você e eu temos. Ouça o que ele diz. Começando no versículo 1 deste primeiro capítulo de 2 Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam uma fé semelhante à nossa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que o seu divino poder nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo verdadeiro conhecimento dele, é Jesus, que nos chamou por sua própria, por sua própria glória e excelência. Pois, por estas ele nos concedeu as suas preciosas e magníficas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há neste mundo pela concupiscência. E então o que eu quero que você veja nessa passagem e em todas essas passagens é isso. Preste atenção. Eu sei que muitos de vocês não vão acreditar nisso, mas ouça com atenção. Quer você saiba ou não, no dia em que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você se tornou essa incrível pessoa rica. Agora, onde está todo esse valor? Eis onde ele está. Está nas promessas de Deus. Eu vou te mostrar em alguns momentos por que digo isso. Quando você confiou nele como seu Salvador, as promessas da palavra de Deus se tornaram suas promessas. Você é uma pessoa muito rica. Então vamos começar com a primeira evidência da riqueza de Deus que concedeu a você. Então eu quero que você abra em Romanos capítulo 5, por enquanto. E nós estaremos passando por várias escrituras. Romanos capítulo 5 nos diz como tudo começa. Eis o que ele diz. Ele diz no versículo 6. Pois enquanto ainda estávamos desamparados, no tempo certo Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente se morrerá por um justo. Embora talvez para o homem bom, alguém se atreveria a morrer. Mas Deus demonstrou seu próprio amor para conosco, em que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais então, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se, enquanto éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também exultamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a reconciliação. Agora veja isso. Quando você creu em Jesus como seu Salvador pessoal, Ele perdoou todos os seus pecados, Ele te trouxe para um relacionamento com Ele, um relacionamento pessoal, que, a partir daí, veja isso, você pode chamar a si mesmo de filho de Deus. Essa é sua posse. Você agora tem uma herança, e essa herança é que Deus é o seu Pai. Jesus Cristo é o seu Salvador, seu irmão, e você agora é membro da família de Deus. É isso que você é. Você deixou de ser quem você costumava ser, um filho do diabo. Você agora é um filho de Deus. Número 1. Muito importante. E até que isso aconteça, nada mais do que vou dizer se aplicaria a você. A segunda coisa que eu quero que você observe é isso. Ele não somente te salvou, te perdoou, te purificou, escreveu seu nome no livro da vida, te fez parte do reino, mas ele te deu essa promessa.
Essa promessa está em 1 João 1,9, vocês sabem de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa incrível! Eis o que significa. Significa que enquanto vivo minha vida neste mundo imundo e sujo, posso ficar limpo todos os dias. Porque Ele disse: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, ou seja, você pode confiar. Fiel e justo, Ele tem o direito de fazê-lo, perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Isso diz que eu sou muito rico, que eu tenho o privilégio de ir ao Deus Todo-Poderoso. Pedir a Ele: Senhor, isso está na minha vida, não deveria estar, eu reconheço, eu admito, e eu peço que me perdoe dos meus pecados. E isso é uma posse incrível. Uma terceira parte dessa riqueza é simplesmente isso, e é sua presença contínua em nossa vida. Pense nisso. Quem mais pode te prometer isso? Este é o soberano Deus do universo que diz: não te deixarei, nem te desampararei. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Sabe o que isso diz? Veja se pode igualar a isso. Você tem um companheiro de viagem na pessoa de Jesus Cristo, que jamais, sob qualquer condição, não importa o que, nunca te larga ou te abandona. Ponto. Quem pode te prometer isso? Ninguém pode te prometer isso. Você vê, e quando as pessoas desviam os olhos do Senhor Deus, e quando elas começam a olhar para si mesmas e para sua situação e circunstâncias, em vez de perguntar qual é a promessa do Pai, a promessa do Pai é: ouça, se confiou em Jesus como seu Salvador, não pode ficar sozinho. Você pode querer, mas não pode. Ele disse: eu nunca te abandonarei. Não, nunca te abandonarei em nenhuma condição. Essa é uma promessa incondicional de Deus que pertence a todo crente e, ouça, ninguém pode mudar isso. Você pode ir para a prisão, pode estar aqui, pode estar lá, não faz diferença. Ele diz: nunca te deixarei nem te abandonarei, nunca te abandonarei, ponto. Então, da próxima vez que você ficar sozinho, estiver deprimido e pensar: preciso de um conselheiro, Deus me ajude, apenas pare e pergunte a si mesmo: o que eu possuo? Eu possuo Jesus. É o meu amigo íntimo, que vive dentro de mim e que prometeu que não importa o que acontecer na minha vida, Ele nunca vai me deixar. Você não pode vencer isso por uma promessa ou amizade. Essa é uma posse incrível que ninguém mais pode lhe dar e ninguém mais pode lhe prometer isso. Então, é claro, Ele nos promete que não precisamos viver nessa vida com nossa própria força e poder, mas temos o Espírito Santo, que é chamado nosso ajudador, lá em João capítulo 14, 16. Quando ele diz: te enviarei um ajudador, e quando ele vier, ele fala sobre o que ele fará por nós. Quando ele te chamar para servi-lo, você tem o Espírito Santo para te capacitar, para lhe dar sabedoria, direção e orientação para a sua vida, e para te capacitar para fazer o bem, seja o que for que ele o chame para fazer. É a promessa dele. São essas promessas que o tornam rico. Até agora, você não ouviu nada do que eu disse que qualquer outra pessoa possa prover para você além de Deus por causa de seu relacionamento com Ele. Então ele diz, por exemplo, que suprirá as nossas necessidades. Quem pode te prometer isso? Ninguém, portanto há muitos versículos na Bíblia sobre isso, mas provavelmente um dos mais valiosos é o capítulo 6 de Mateus. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comereis ou bebereis, nem para o seu corpo quanto ao que vai vestir. A vida não é mais do que comida e seu corpo mais do que roupa. Ele fala sobre as aves do céu e os lírios do campo e todo o resto, e mais para baixo ele diz: não se preocupe então dizendo o que comerá, o que beberá ou com o que vestiremos. Ele diz que os incrédulos pensam sobre essas coisas. O Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Então o que ele está dizendo? Eis sua promessa de fazer o quê? Suprir as suas necessidades. Quem mais pode te prometer isso? Ninguém, você diz. Bem, mas sim, mas não. Ninguém pode prometer que vai responder suas orações, mas o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode te prometer que seja qual for a situação ou circunstância que você esteja, seja qual for a sua necessidade, eis a promessa. Ele diz que sabe qual é a necessidade e ele vai trazer a provisão, não importa como. Então, o que quer dizer toda essa questão de oração respondida? Quem pode lhe prometer que responderá a sua oração? Ou alguém pode ser capaz de ajudá-lo em alguma questão, mas ouça o que ele diz. Em 1 João capítulo 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com sua vontade, ele nos ouve.
E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quem pode te prometer isso? Ninguém mais. E há muitos e muitos versículos de promessas, respondidas em oração na palavra. Veja isso. Dizem, eu tenho necessidades. Você está descontando? E qual necessidade você tem? Bem, como faço para ganhar dinheiro? Oração é um dos caminhos. Então, muitas vezes nos sentimos necessitados. E queremos que outra pessoa satisfaça a necessidade ou, bem, eu não sei como Deus vai resolver isso. Eis a promessa. Essa é a confiança que temos nele. Então ele deixa isso bem claro, por exemplo, ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, basta e será aberto para você. Portanto, há promessas e promessas e promessas de oração respondida. Seja qual fardo com que esteja lidando, ele é o carregador do fardo, você diz, como eu entrego a ele? Você traz diante dele, coloca diante dele e falaremos sobre isso. Como reivindica isso? Ouça. Não é da sua vontade que seu povo fique deprimido e desanimado e vivendo com uma carranca no rosto. Ele fala sobre a alegria do Senhor. Então, é claro, ele diz que nos dará sabedoria. E em Tiago, se você perceber naquele primeiro capítulo, ele faz a promessa de sabedoria, ouça o que ele diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Alguém diz, mas eu não sei o que fazer. Pode não saber o que fazer, mas você quer sabedoria? Você tem a promessa de sabedoria. Uma promessa de Deus diz que todo o poder soberano de Deus está por trás do que ele promete e ele fará com que funcione. Quer sabedoria? Ou seja, quer ver as coisas da perspectiva de Deus? Você tem que tomar uma sábia decisão aqui. Você tem essa promessa. Que ele lhe concederá sabedoria em todas as circunstâncias da sua vida, porque é quem ele é. Você tem a sabedoria de Deus habitando em você. Ouça, em cada uma solitária situação, você tem uma promessa de Deus de que ele lhe dará sabedoria para saber como responder ou como reagir em uma determinada situação. Isso é uma das coisas que nos torna ricos. Me diga uma coisa mais valiosa que sabedoria: ver as coisas da perspectiva de Deus e saber andar nela. Então chegamos toda essa questão de paz e a passagem que todo mundo sabe de cor, em Filipenses, ouça o que Paulo diz. Ele diz, agora, alegrai-vos no Senhor. Seja o vosso espírito manso conhecido de todos os homens, o Senhor está perto. Não fique ansioso por nada. Não fique chateado com essas coisas, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças, dê a conhecer os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele diz isso. Não importa o que está ocorrendo em sua vida, Deus vai te dar uma guarnição, um muro que o separará da ansiedade, que vai preencher sua necessidade de paz em sua vida. O que Jesus disse? A Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. Quem vive dentro de você? O Senhor Jesus Cristo. E assim passamos por situações e circunstâncias, ouvimos mais notícias e notícias assustadoras, sejam elas quais forem. De onde tiramos nossa paz? Muitas vezes não é de nossos amigos, nem do médico, nem do banqueiro, nem disso. É dele. Pense nisso. Sua paz não é algo que você obtém dele, dela ou deles. Sua paz habita dentro de você. É uma promessa interior de Deus. O que Jesus diz, minha paz eu vos dou. Não como o mundo eu vou lá dou, não se turbe o vosso coração. Uma das promessas mais impressionantes que ele nos dá é que podemos ter paz em tudo que enfrentamos na vida. Temos que escolher. Vamos reivindicar sua promessa. E se você reivindicar sua promessa hoje, Deus, eu sei que você pode me chamar a qualquer hora, mas até lá quero dar o meu melhor. Eu quero ser forte, eu quero ser frutífero, eu quero que minha vida conte para o reino de Deus. Então, veja o Salmo 37. Porque aqui é uma maravilhosa promessa de Deus. Se eu te disser, se você gostaria de ter os desejos do seu coração, se eu te disser quais são os desejos do seu coração, alguém diz, bem, eu quero ter um marido, eu quero uma esposa, eu quero isso, eu quero aquilo. Quais os desejos do seu coração? Eis o que Deus diz. Esta é uma promessa do Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder e ouça, Ele tem amor incondicional por você. Deleita-te também no Senhor e Ele lhe concederá os desejos do coração.
Mas o que significa ter prazer nele? Olha essa passagem, leia um pouco, peça a Deus para lhe mostrar. O que significa deleitar-se nele? Em última análise, significa isso. Acima de tudo, na minha vida, o mais importante é meu relacionamento com ele é a coisa mais importante. Tenho prazer em servi-lo, tenho prazer em adorá-lo. Tenho prazer em ofertar a ele. Tenho prazer em viver uma vida piedosa. Ele diz, deleita-te no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Então, ele diz, por exemplo, uma passagem que muitas pessoas não acreditam. Temos a promessa de cura em tempo de doença. Veja o Salmo 103, primeiro versículo. Bendizei ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei ao Senhor, ó minha alma, e não vos esqueçais, ouça, de nenhum de seus benefícios. Quais são eles? Quem perdoa todas as nossas necessidades, que cura todas as suas doenças. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quando falamos sobre os atributos de Deus, um dos atributos de Deus é que ele nunca muda. É imutável, ele nunca muda. Então, ele curou pessoas no Antigo Testamento? Sim. Curou no Novo Testamento? Sim. Ele cura pessoas além do Novo Testamento? Sim. Cura pessoas hoje? Sim. Se cremos nisso, então por quê? Se temos uma dor de garganta ou um pouco de coriza, queremos correr para o médico e pedir antibióticos. Que tal correr para Jesus? A maioria das pessoas quer orar sobre algo, sobre alguma doença física. Quando os médicos dizem que está tudo acabado ou algo muito sério, por que não falamos com Deus primeiro? Porque nós crescemos e fomos aclimatados, e nos disseram, fomos avisados e ficamos com medo. A verdade é, Deus é um grande curador. Significa que ninguém vai morrer? Não significa isso. Mas significa que podemos ser saudáveis e fortes até que o Senhor termine seu propósito, então não faz a menor diferença o que acontece, porque pense nisso. Se temos todas essas promessas aqui, que tal é de ir para o céu? Estar na presença de Deus. Então, é claro, veja em Romanos 8. Quando eu penso na incrível promessa em Romanos 8, e a promessa é o fato de que nada pode nos separar do incrível amor de Deus, ouça o que ele diz nessa passagem. E eis uma promessa. E muitas pessoas realmente não acreditam nisso. Ouça isso. Ele diz, versículo 38. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem as potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense nisso. Você tem a incrível dádiva do amor incondicional de Deus na sua vida. Só quem pode te prometer isso é Deus. Agora você pode querer que essa pessoa te ame ou aquela pessoa, mas veja quem te ama. E ele disse, além disso, nomeou todas essas coisas. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso é uma posse que você tem. Você possui o amor do Deus Todo-Poderoso que nunca muda. Então, se você abrir em João capítulo 10 por um momento, e aqui está a sua incrível promessa de segurança eterna. Ouça o que ele diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ele não disse exceto se, e mais quando, onde. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Pense no que você possui. Você possui o dom da vida eterna. Veja isso. Nada, ninguém, tempo algum, nada pode alterar isso em nenhuma condição. Você é um filho de Deus. Você está eternamente seguro. Você vive em pecado, então há outras promessas sobre castigo e disciplina. Mas estamos falando da promessa que Deus te deu. E você está eternamente seguro. Eu lhe daria um último... Nós poderíamos lidar com isso o dia todo, mas eu vou parar daqui a pouco. O que eu quero que você veja é o que você possui, o que você tem. Ouça, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ponto final.
temos a promessa do céu. O que eu quero que você veja é simplesmente isso. Uma promessa de Deus é uma coisa incrível. E o meu desafio para você é este: reivindique o que é seu. E o que quer que você esteja enfrentando na vida, lembre-se quem você é, um seguidor de Jesus, e quão rico você é. E ouça, e a incrível capacidade que você tem de servi-lo de todo o seu coração, de uma maneira que você nunca envelhecerá. Mas você será próspero e frutífero e forte todos os dias da sua vida. Amém? Pai, quão gratos nós somos nessa manhã pela maravilhosa promessa da sua palavra. E o que a torna tão maravilhosa é o fato de que sabemos que ela não vai mudar. Você nunca vai mudar. Nem conseguimos pensar em algo que precisamos e você não supriu. Por isso agradecemos nesta manhã. Eu oro e nos mostre como viver de tal forma que as pessoas que estão espiritualmente pobres vão querer saber qual a fonte da nossa riqueza e podemos contar. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.